Existem situações em que até grandes alianças de segurança descobrem que não têm um plano preparado. Uma dessas situações é o momento em que a pressão fundamental não vem de fora, mas de dentro da própria aliança. Depois que os Estados Unidos intervieram militarmente na Venezuela e prenderam seu presidente, Bielidon confirmou que está considerando várias opções de ação na Groenlândia, incluindo o uso das Forças Armadas. Não como um gesto político, mas como uma das opções oficiais que estão sendo consideradas. E é justamente aqui que surge uma questão para a qual a OTAN não tem um manual claro. Seus mecanismos são configurados para lidar com crises que vêm de fora. É muito menos claro como eles funcionam no momento em que a pressão decisiva vem do membro mais influente. Este vídeo não tenta julgar quem está certo e quem não está. Ele se concentra no sistema, seus limites e no que pode acontecer quando as regras colidem com a realidade do poder. Por que isso acontece? Já temos isso. Se fosse apenas uma ideia antiga que às vezes volta à mídia, a Groenlândia não seria o principal assunto hoje. A sua posição estratégica é discutida há décadas e a presença americana na ilha não é novidade. O que mudou não foi a própria Groenlândia, mas o contexto em que se fala sobre ela. Após a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, com tropas detendo o chefe de Estado e levando-o para responder nos Estados Unidos, as fronteiras estão sendo testadas. A linha entre pressão política e ação direta foi deslocada. Neste momento, Washington declarou que todas as opções sobre a Groenlândia estão em análise, até o uso das Forças Armadas. E isso é um ponto de ruptura. Não porque uma operação militar esteja sendo preparada imediatamente, mas porque o quadro de pensamento mudou. A questão da Groenlândia deixou de ser discutida apenas em termos hipotéticos e passou para o campo de cenários práticos. A questão já não é mais se a ilha é estrategicamente importante, mas sim de como ela poderia ser adquirida em um sistema que não tem regras claras para a pressão interna. A Groenlândia, nesse contexto, não aparece como um objetivo em si, mas como um caso de teste. Algo em que se pode verificar até onde vão as possibilidades de uma potência dentro de uma aliança que é baseada no consenso, não no equilíbrio de forças. Por isso faz sentido falar sobre cenários, não sobre um grande passo, mas sobre vários caminhos que parecem diferentes, mas podem levar ao mesmo resultado, desde a expansão silenciosa da influência até soluções abertamente coercitivas. Cada um desses cenários tem uma dinâmica diferente, um ritmo diferente e um nível diferente de risco. Mas todos eles têm uma coisa em comum. A aliança não tem uma resposta clara para isso. O primeiro cenário: expansão silenciosa. Ao falar em adquirir a Groenlândia, muitos logo pensam em uma opção extrema. Ação militar, pressão, conflito aberto. É exatamente por isso que o primeiro cenário é também o menos perceptível e o mais provável. Não começa com uma invasão nem com um ultimato. Começa no momento em que, após os acontecimentos na Venezuela, o limite do que é considerado política e praticamente possível é deslocado. No contexto das últimas declarações de Washington, a expansão silenciosa ganha um significado totalmente diferente. Os Estados Unidos têm presença militar na Groenlândia há décadas. Eles operam uma base lá. Eles têm infraestrutura construída, pessoal, logística e experiência operacional. Portanto, não se trata de entrar em um ambiente novo, mas de ampliar uma realidade já existente. Os primeiros passos não gerariam manchetes dramáticas. Seria uma modernização das instalações, ampliação das capacidades, reforço da proteção do Ártico ou resposta às condições de segurança alteradas na região. Cada passo seria justificável e conforme a cooperação entre aliados. Obrigado pela atenção. A mudança ocorre na prática, não no papel. Mesmo sem alterar o status legal do território, muda quem detém o poder de decisão. As questões de segurança estão sendo gradualmente transferidas para Washington, porque é lá que estão as capacidades, tecnologias e pessoal. Cada medida temporária cria um novo precedente, que será seguido por outro. E quando essas medidas são somadas, o resultado já não parece uma cooperação entre parceiros iguais, mas sim uma transferência de controle real. Para nós, essa evolução é especialmente problemática justamente porque não viola nenhuma regra clara. Não se trata de um ataque, não se trata de um conflito, não se trata de uma violação de tratados. É um processo que ocorre dentro das estruturas existentes.
A aliança não tem um mecanismo para reagir a uma situação em que um de seus membros expande gradualmente sua influência sobre o território de outro membro, sem um ponto de ruptura formal. Por fora, tudo parece bem, mas por dentro o equilíbrio muda. A expansão silenciosa é perigosa justamente porque não exige o uso da força. Ela não provoca uma crise imediata, não ativa reflexos de defesa e não dá aos outros membros da aliança um momento claro em que precisariam dizer não. Basta tempo, desequilíbrio de poder e um sistema que foi projetado para lidar com conflitos abertos, não para a transferência silenciosa de controle. E se esse cenário acontecer uma vez, ele se tornará um precedente ao qual se poderá recorrer. Segundo cenário, a expansão silenciosa muda a realidade de forma sutil através da segurança. A armadilha econômica muda a realidade através da dependência. Esse cenário não trabalha com soldados, nem com bases como primeiro passo. Trabalha com dinheiro, infraestrutura e decisões que, no papel, parecem racionais. A Groenlândia é um território com enormes ambições, mas ao mesmo tempo com possibilidades muito limitadas. Tem uma localização estratégica, potencial riqueza mineral e um desejo político de maior autonomia, mas ao mesmo tempo sofre com uma falta crônica de capital, infraestrutura e mão de obra. É exatamente nesse ponto que a influência econômica se torna mais eficaz do que qualquer tipo de pressão. Na prática, esse cenário começaria com uma oferta, não com uma exigência. Investimentos em portos, aeroportos, energia e centros logísticos. Cooperação no mapeamento de recursos minerais, construção de capacidades de processamento e garantia de rotas de exportação. Cada uma dessas etapas poderia ser apresentada como apoio ao desenvolvimento, diversificação da economia e oportunidade para a população local. E cada um deles seria formalmente voluntário. O problema não está nos projetos individuais. O problema está no efeito cumulativo deles. A mineração na Groenlândia não é rápida nem fácil. Exige anos de pesquisa, infraestrutura complexa, processos de licenciamento complicados e um processamento tecnologicamente avançado das matérias-primas. É justamente por isso que cria relações de longo prazo. Quem financia a pesquisa, quem constrói estradas, portos e fontes de energia, ganha influência sobre o ritmo, a direção e as prioridades de todo o projeto. E como a maioria dos investimentos decisivos viria de fora, naturalmente o peso das decisões também seria transferido. A armadilha econômica funciona quando os interesses começam a se sobrepor. As elites políticas locais precisam de crescimento, trabalho, empregos e renda. Os investidores precisam de estabilidade, garantias legais e contratos de longo prazo. Gradualmente, surge um sistema em que as decisões políticas são tomadas, levando em conta o que é economicamente sustentável, não o que é geopoliticamente neutro. Formalmente, a soberania permanece, mas na prática, o espaço para decisões sem pressão externa diminui. Isso torna o cenário ainda mais difícil de entender do que a expansão silenciosa. Não é sobre segurança e sim parceria econômica e cooperação. Não envolve tropas, mas acordos de investimento. A aliança não tem mandato nem instrumentos para interferir nas decisões econômicas dos Estados-membros ou territórios autônomos. E é exatamente por isso que a armadilha econômica é tão eficaz. Não precisa da aprovação da aliança, não convoca reuniões de crise e não ativa nenhum mecanismo de defesa. Com o tempo surge uma nova dependência. As decisões sobre infraestrutura, energia e exportação começam a determinar quais opções políticas ainda são viáveis. Se, numa situação dessas, surgisse um conflito entre o parceiro econômico e o quadro político formal, a pressão não agiria como um ultimato, mas como um fato consumado. Projetos podem ser desacelerados, financiamentos suspensos, logística redirecionada, sem nenhuma ameaça. A armadilha econômica é perigosa porque cria falsa sensação de escolha, enquanto as opções diminuem. Parece desenvolvimento e cooperação, mas não é. Internamente, cria-se uma realidade onde decisões são tomadas sob influência dos investimentos, não dos contratos. E se esse modelo um dia se mostrar funcional, ele se torna outro precedente, não pela força, mas pelo sistema, e esses são os mais difíceis de reverter. Até agora, eram processos que exigem tempo. Agora, imagine uma situação sem tempo. Terceiro cenário: crise de segurança. Enquanto os dois primeiros cenários tratam de tempo, segurança e deslocamento gradual da realidade,
O terceiro altera o ritmo. Não cria pressão lentamente, cria uma situação em que é preciso decidir rapidamente. A crise de segurança é o momento em que a tensão de longo prazo no Ártico se transforma em um evento concreto, que já não pode ser ignorado nem adiado. Não precisa ser uma guerra, nem um conflito aberto. Basta um incidente que mude a percepção do risco. Uma crise, assim, pode ter várias formas. Aumento da atividade de navios russos ou chineses nas proximidades das rotas árticas, violação do espaço aéreo, incidente com infraestrutura submarina ou ataque cibernético a sistemas ligados à defesa e à logística. Cada um desses momentos pode ser apresentado como um evento isolado. Juntos, porém, eles criam um quadro de crescente incerteza, no qual o argumento da segurança se torna superior a qualquer outra coisa. Em um ambiente assim, Gronsko ganha um novo significado, não como uma questão política, mas como um espaço operacional. Se houvesse uma escalada de segurança no Ártico, os Estados Unidos poderiam argumentar a necessidade de uma tomada de decisão rápida e centralizada. Medidas temporárias podem ser justificadas como resposta à crise. Reforço da presença, ampliação das competências, tomada de controle sobre pontos-chave da infraestrutura, tudo com o objetivo de estabilizar a situação. A palavra-chave neste cenário é temporário. Crises de segurança sempre criam espaço para soluções excepcionais que não seriam aceitas em tempos de paz. O problema é que soluções excepcionais tendem a permanecer mesmo depois que a ameaça imediata desaparece. A crise fornece legitimação para medidas que, de outra forma, provocariam resistência ou, pelo menos, uma discussão séria. À sua sombra, o alcance do controle muda sem necessidade de alterações formais. Para nós, esse cenário é extremamente sensível. Uma crise de segurança exigiria coordenação, mas ao mesmo tempo destacaria o desequilíbrio de capacidades. Aquele que tem capacidade de agir imediatamente ganha uma vantagem natural. Os outros parceiros acabam na posição de quem reage, não de quem define a direção. E é exatamente aqui que surge a tensão entre a tomada de decisão coletiva e a realidade do poder. Do ponto de vista formal, a aliança ainda funcionaria. Haveria consultas, declarações, reuniões. Na prática, porém, as ações-chave seriam tomadas em nome da urgência. A lógica da segurança abafaria a cautela política. E uma vez criado o precedente de que, em uma crise, as decisões são centralizadas, é muito difícil voltar aos mecanismos coletivos mais lentos. Por isso, uma crise de segurança é uma ponte entre cenários silenciosos e pressão aberta. Não exige uma ameaça aberta de força, utiliza a atmosfera de medo e incerteza. Externamente, parece ser uma reação às circunstâncias externas. Porém, internamente, ela altera o equilíbrio das decisões, tornando-se um dos cenários mais perigosos. Não por iniciar um conflito, mas por torná-lo desnecessário. Quarto cenário. Desvio político. O quarto cenário não depende nem do silêncio nem de uma crise. Aposta na política. Especificamente no fato de que a Groenlândia não é um estado clássico, mas um território autônomo com seu próprio governo, suas próprias ambições e um longo debate sobre o futuro. É justamente essa ambiguidade que cria espaço para contornar os canais oficiais. Em vez de pressionar Copenhague, a atenção se desloca diretamente para Nuuk. Não de forma confrontadora, mas como parceiros. Nesse cenário, começa-se a falar sobre diálogo direto, respeito pelo espaço, necessidades de segurança e o direito de decidir sobre o próprio futuro. São feitas ofertas de cooperação, garantias de segurança e apoio econômico, que são direcionadas diretamente à representação política da Groenlândia. Formalmente, trata-se de uma comunicação com o governo autônomo. No entanto, na prática, surge uma linha diplomática paralela que enfraquece o papel de Copenhague como intermediário e garantidor da política externa. O desvio político ocorre quando se faz parecer que as decisões beneficiam os atores locais e não são impostas a eles. O argumento da autodeterminação tem grande peso nesse contexto. A Groenlândia tem sua própria identidade, língua e experiência histórica, e parte do cenário político fala há muito tempo sobre uma maior autonomia. Se um parceiro externo forte entra nesse discurso oferecendo apoio e reconhecimento, surge uma dinâmica que é muito difícil de controlar de fora.
Do ponto de vista do direito internacional, seria um processo extremamente sensível, mas ao mesmo tempo estaria à beira dos seus limites formais. Não se trataria de anexação nem de uma violação direta da soberania, mas sim do fortalecimento da influência política por meio de acordos, memorandos e compromissos informais. Cada passo individual poderia ser justificado como legítimo. O problema surgiria apenas na soma deles. Para a OTAN, esse cenário é especialmente desagradável. A aliança é baseada em estados, não em territórios autônomos. Ela não tem como lidar quando os laços políticos decisivos saem do quadro estatal principal. Se Copenhague se encontrasse na posição de ter sua autoridade de política externa contornada, formalmente ainda carregaria a responsabilidade, mas na prática perderia o controle sobre o processo. O desvio político é perigoso porque trabalha com legitimidade, não com força. Ele cria uma imagem de cooperação, não de pressão. Por isso é difícil mobilizar resistência contra ele. Se esse modelo se mostrasse funcional, criaria um precedente que poderia ser aplicado em outros lugares, não apenas na Groenlândia, mas em qualquer ambiente onde exista tensão entre o governo central e a autonomia. No final das contas, não se trataria de uma única decisão nem de uma virada dramática. Seria uma mudança gradual da lealdade política, e quando a lealdade muda, os marcos legais geralmente apenas a acompanham. O desvio político é, portanto, um dos cenários mais eficazes para alcançar uma mudança fundamental sem precisar nomeá-la abertamente. Quinto cenário: variante dura. O último cenário é aquele que, nos bastidores, muda o comportamento de todos os outros atores. Não é a primeira escolha e nem o desenvolvimento mais provável. Ainda assim, é uma possibilidade que ninguém consegue descartar totalmente. A variante dura não se baseia em transferência gradual de influência, nem em desvios econômicos ou políticos. Ela se baseia em pressão aberta, que não depende de processo longo, mas sim de efeito imediato. Nesse cenário, os Estados Unidos deixariam de falar sobre alternativas e começariam a falar sobre necessidade. A situação de segurança seria interpretada como tão grave que exigiria ações rápidas e unilaterais. Poderia envolver um ultimato com exigências limitadas no tempo ou ações unilaterais justificadas pela proteção de interesses estratégicos. Não seria uma operação militar completa, mas uma demonstração de disposição para usar a força se o resultado desejado não fosse alcançado. É exatamente neste ponto que a maior fraqueza do sistema se revela. Não há um mecanismo claro para reagir a uma pressão forte vinda de um próprio membro. A aliança é baseada no pressuposto de cooperação e consenso. Se um dos membros optar por agir unilateralmente, os outros se encontram em um dilema. Resistir abertamente implicaria confrontar o membro mais forte da aliança. Porém, ser passivo indicaria consentimento silencioso e criaria precedente. A opção dura é perigosa, não porque levaria automaticamente a um conflito militar, mas porque forçaria os outros parceiros a agir sob pressão de tempo e de desequilíbrio de poder. As decisões não seriam tomadas com base em regras, mas sim com base no cálculo de custos. Qual é o menor risco? Um conflito aberto ou recuar? Esse tipo de pensamento é destrutivo para a aliança a longo prazo. Mesmo que esse cenário nunca se concretize totalmente, o simples fato de existir já influencia todas as decisões anteriores. A expansão silenciosa, a armadilha econômica e o contorno político funcionam melhor quando existe, em segundo plano, a consciência de que, em último caso, pode haver uma abordagem mais dura. A variante dura, portanto, é menos um plano e mais uma sombra que se projeta sobre todos os outros cenários. Se algum desses cenários te parece exagerado, agora é um bom momento para se perguntar por quê. O que isso fará com a OTAN e o Ocidente? Quando olhamos para esses cenários juntos, eles não mostram um plano específico, mas sim uma gama de possibilidades, cada uma com um ritmo, uma aparência e um nível de risco diferentes. No entanto, todos eles têm uma consequência em comum. Todos testam os limites de um sistema que foi projetado para lidar com conflitos entre a aliança e o mundo exterior, não para lidar com a pressão interna dos atores mais poderosos. Se qualquer um desses cenários avançasse o suficiente, a OTAN se encontraria em uma situação em que existiria formalmente, mas na prática funcionaria de maneira diferente do que até agora. Os estados menores começariam a reconsiderar até que ponto podem confiar nos mecanismos coletivos e até que ponto
precisam pensar em suas próprias salvaguardas. Os estados maiores perceberiam que as regras só valem enquanto todos as considerarem obrigatórias. O Ocidente, nesse caso, não entraria em crise por uma única decisão ou um único evento. Seria uma decomposição gradual da confiança, uma transição de um sistema baseado em regras para um sistema baseado em força e influência. Essa mudança não é visível imediatamente. Ela só aparece depois quando o precedente vira norma. A Groenlândia aqui não é o objetivo, mas uma ferramenta. Não é um problema em si, mas um lugar onde se pode testar até onde vai a realidade do poder dentro da aliança. E é exatamente por isso que esse tema é mais importante do que parece à primeira vista. Não fala apenas sobre uma ilha, mas sobre como está mudando a forma como as decisões são tomadas no sistema internacional. Se as regras não conseguem ser aplicadas dentro do próprio sistema, dificilmente podem ser convincentes externamente. E essa é a questão que a Groenlândia levanta hoje, não de forma barulhenta nem dramática, mas de maneira muito consistente. Se você gostou do vídeo, ficarei grato pelo like e não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho através de agradecimentos. Se quiser alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Agradeço muito.